Olá pessoal, meu nome é Bruno, eu sou monitor de infectologia e eu vou falar um pouquinho agora sobre tétano, certo? Que não é uma doença difícil, mas que tem alguns detalhezinhos e é importante a gente ficar atento. E lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida ou então se tiver alguma coisa errada, podem ficar à vontade, que a gente pode discutir, podem mandar, que a gente fala com a professora e a gente tenta no final ajudar todo mundo. Aí o tétano é uma doença que ela é causada pelas toxinas liberadas, né, pela bactéria Clostridium tetani. Então você vai ter a bactéria, aí você vai ter as toxinas que essa bactéria libera. E essas toxinas que a bactéria libera que vão causar todas as manifestações, certo? Aí, essa bactéria é um bacilo gram-positivo, anaeróbio, que é encontrado na natureza de forma esporulada, ou seja, que são esporos. É a forma stand-by daquela bactéria. A bactéria ela adquire uma forma, entre aspas, inativa, stand-by, que ela é muito resistente às condições adversas, né? E quando ela encontra as condições ideais, ela vai lá e se transforma na sua forma vegetativa, que é a forma que ela vai estar ativa, funcionando, entre aspas, né, e liberando as toxinas. Mas na natureza ela é encontrada em forma de esporos. Aí ela é bem resistente à fervura, fenol, desinfetantes. E para ela ser destruída, precisa ter um calor a 120 graus de 15 a 20 minutos, pelo menos. Por quê? Porque ela justamente por isso, por ela estar nessa forma de resistência. Por isso que é tão difícil eliminar ela. E ela está presente ali na terra contaminada, não só no ferrugem, né? Que a gente pensa isso. Ela está na terra contaminada, espinhos de arbustos, galhos de árvores, pregos enferrujados, agulhas não esterilizadas ou instrumentos cirúrgicos não esterilizados, fezes de animais ou de humanos. Então a gente tem um pouquinho aquele pensamento que ela está no ferrugem, né? Mas ela pode estar em diversas superfícies contaminadas. Aí a bactéria encontrada em esporos, eu botei o prego como só forma de representar, mas ela é como eu falei, ela pode estar em vários tipos de superfície contaminada. Condições de anaerobiose, ela vai para sua forma vegetativa, que é a forma ativa. E essa forma vegetativa vai liberar as exotoxinas. Ela produz duas exotoxinas, a tetanospasmina e a tetanolisina. Esqueçam agora a tetanolisina, que não vai ter muito interesse pra gente não. A gente, as manifestações são causadas por essa toxina, que ela é muito potente, ela só perde em relação à potência para a toxina botulínica, né, que é o botox que muita gente está fazendo hoje em dia. Aí um macetezinho para lembrar aqui é que a doença causa muito espasmo. Então, tetanospasmina, de espasmo. Aí migração para o sistema nervoso central, certo? A toxina ela vai para o sistema nervoso central e ela vai agir ali inibindo o interneurônio inibidor da medula espinhal. Então, se eu tenho a inibição de algo que inibe, eu meio que desbloqueio. Eu acabo deixando aquilo ali ativado. Se eu inibo o inibidor. Então, vou ter hipertonia muscular mantida e espasmos, que é a principal repercussão clínica assim, dessa doença. Aí os pródromos, que são meio que vem antes mesmo dos característicos dos sintomas clínicos mesmo. Aí os pródromos é como se fossem uns anunciadores que a doença está chegando. Aí eu vou ter ali dor parestesia do local da lesão, no local da lesão, assim, bem localizado. Aí eu posso ter trismo ou disfagia, que é trismo é essa dificuldade aqui de abrir a boca, ou disfagia, né, que é a dificuldade de deglutir. Aí hiperemia leve ou ausente, né, febre baixa ou então posso não ter. Aí lucidez, irritabilidade e ansiedade, que são quadros que são considerados pródromos. Aí de sintomas mesmo, é como se fosse a evolução, né? Aí os sintomas, a gente vai ter ali a progressiva hipertonia da musculatura estriada, a musculatura vai ficando hipertônica, vai ficando contraída. Aí, contraída, hipertônica, né? Aí você vai ter a nuca, musculatura paravertebral, tórax, músculos intercostais, abdominais e de membros. É progressivo, lembrando que é progressivo. Aí você pode ter a contratura da mímica facial, com riso sardônico. Sardônico é irônico. Por isso que fica esse riso debochado. Essa foto aqui é do riso sardônico mesmo. Aí você vai ter aqui o repuxamento da comissura labial, acentuação das dobras naturais e diminuição da fenda palpebral. Aí pronto, é debochando aqui. Aí contratura dos músculos estriados da faringe,
que isso acaba piorando ali a questão da disfagia, e hipertonias paroxísticas. Aí a gente pode ter espasmos musculares também, opstótono, que é essa posição aqui, que é a figura clássica do tétano, que você fica com os membros superiores fletidos. Imagine que tem um guindaste puxando ele aqui. Aí ele usa o bracinho aqui de apoio, aí fletir os membros superiores, e hiperestender os membros inferiores, e você vai ter essa contratura aqui da região dorsal. Essa é o opstótono. Aí convulsões tônico-clônicas e convulsões tônicas mantidas. E em casos mais graves, a gente pode ter disfunção do sistema nervoso autônomo, certo? Que é causado pela hiperestimulação dos gânglios paravertebrais. Como eu disse, como a gente vai ter a inibição do inibidor, a gente vai ter uma hiperestimulação dos gânglios paravertebrais. E isso, se for muito estimulado, né, se for num quadro mais grave, aí a gente pode ter a disfunção do sistema nervoso autônomo, que é gravíssimo, é o quadro gravíssimo, é isso aqui. Aí a gente vai ter sudorese, certo? Oscilações da pressão arterial, taquicardia, essas coisas. A instabilidade da frequência cardíaca. Hipertensão, né? Taquicardia. A ilha paralítico, que é a parada da peristalse intestinal. E oscilações dos níveis glicêmicos, que a gente pode ter hipoglicemia, enfim. Isso tudo aqui é pela liberação das catecolaminas, né? Que causa por essa estimulação dos gânglios paravertebrais. Lembrando que isso aqui é gravíssimo. E o tétano neonatal, né? Um rapaz aqui tranquilo. Aí é comum, principalmente em gestantes que fazem partos que não são assistidos, né? Às vezes o pessoal do interior que tem o costume de passar fezes no coto umbilical, passar areia. Tem essas coisas. Aí é até chamado aqui de mal dos 7 dias, né? Porque demora, demora de 7 a 10 dias para surgir os sintomas. Aí, por isso que é mal dos 7 dias, que é o período de incubação que eu vou falar mais na frente. Aí você tem a dificuldade de mamar ou sugar, choro frequente, cólicas, rigidez da nuca, opstótono, que é aquela posição lá, hipertonia torácica, abdominal, dos músculos do membro da face, dos membros da face. E é feita a profilaxia precoce em gestantes, ou seja, no pré-natal as gestantes fazem a vacina, né? A profilaxia, a vacina antitetânica. E o parto precisa ser assistido, né? Nada de passar fezes no coto umbilical, senão o bebê fica assim. Aí, diagnóstico, aí pode ser tétano acidental ou umbilical, né? Que é o caso do neonatal. Localização, pode ser localizado na região que é ali, só na região do acometimento, aqui ele pisou num preguinho, aí fica localizado. Aí generalizado, né? Que é do corpo todo. E o cefálico, que é o mais grave, que por exemplo, o tétano dos dentes. Você tá com o dente ali contaminado e tal, aí como fica muito próximo do sistema nervoso, aí você pode acabar tendo o tétano cefálico, que ele é um dos mais graves. E a gravidade você pode ter leve, grave, gravíssimo. Tem o moderado também, que eu vou falar aqui. Que é a classificação, né? Aí você vai ter o leve, que você vai ter um trismo leve, hipertonia, sem comprometimento respiratório. Não comprometeu nada respiratório, leve. Frequência respiratória normal, tudo normal, tá leve. Se você já vai ter um aumento ali da frequência respiratória, aí você já pode considerar moderado, se for até 30 RPM. Aí se for um acometimento mais grave, acima de 40 RPM e tal, aí também tendo taquicardia, né? Acima de 120 batimentos cardíacos, aí já é grave. E se você tiver algum sinal de disfunção autonômica, que é aquelas que eu falei lá do sistema nervoso, aí já é gravíssimo. Ou seja, é grave, mas a disfunção já torna gravíssimo. E lembrando que dessa classificação aqui, se eu tiver acometimento respiratório, nem que seja moderado, eu já preciso intubar precocemente o paciente. Intubar não, fazer traqueostomia precoce. Porque como o paciente fica com a musculatura muito contraída, se ele tiver alguma emergência, alguma coisa, descompensar, e eu precisar intubar ele, se eu precisar de uma ventilação mais invasiva para ele, ele vai estar todo contraído, vai ser muito difícil intubar. Então, a gente já faz uma traqueostomia precoce, justamente para, se ele precisar, já vai estar lá com o tubo lá, né? Com acesso, né, para ventilação. Aí, a epidemiologia, a gente é um problema de saúde grave em países que têm baixa cobertura vacinal. No Brasil, a gente tem uma boa cobertura, então acaba que não chega a ser um problema de saúde.
Tem alta morbidade e mortalidade, né? Caso você não tenha profilaxia. Incidência maior do sexo masculino e maior frequência na primavera e verão, justamente pela questão de acidentes de trabalho e tal, que acaba que tem uma incidência maior no sexo masculino. Aí é uma doença que é infecciosa, mas não é contagiosa. E 80% dos casos a gente consegue detectar a porta de entrada, seja por ferimentos, cirurgias, úlceras, dentes mal conservados ou injeções. E 20% dos casos não se encontra o local de contaminação, que são traumas mínimos que a gente não vê ou não consegue, né, encontrar, ou lesões que já estão cicatrizadas já. E lembrando que a porta de entrada é essencial para a gente fazer o diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico, certo? Ele é clínico, que a gente vai ver a clínica, ver o período de incubação e procurar o foco infectado. Aí o período de incubação é de 7 a 10 dias, ou seja, me cortei, caí de moto e me ralei, pisei num prego enferrujado, por exemplo, me cortei me furei com espinho no arbusto. Aí de 7 a 10 dias eu vou iniciar ali os sintomas, certo? Aí esses sintomas, eles de 24 a 72 horas após o início dos sintomas, eles progridem para os espasmos, enfim, vai progredindo. Então, se em menos de 7 dias de incubação ou menos de 48 horas de período de progressão durar esse tempo, né? Menos que isso, eu vou ter um mau prognóstico. Ou seja, o tétano cefálico, por exemplo, em 2 dias ele já abre os sintomas. Então ele já é um mau prognóstico, já é grave. E 48 horas aqui seria o período de progressão. Se eu abrir os sintomas aqui e ele progredir em menos de 48 horas, já tem um mau prognóstico. E o diagnóstico ele é feito com sintomas, mais epidemiologia, mais identificação do foco infectado. Não tem exames específicos para o tétano. O que a gente pode fazer é a cultura e a anaerobiose do material do foco, mas aqui vai demorar para sair o resultado. Então, a gente já inicia o tratamento. Se a gente tiver lá o foco infectado, se a gente tiver a clínica compatível, a gente já pode iniciar o tratamento. A gente faz a cultura só para confirmar mais para frente, mas a gente não vai esperar sair o resultado aqui não, para iniciar o tratamento não. Então, acaba que não se faz muito isso daqui. Aí a gente pode pedir hemograma, eletrólitos, CPK, que ele vai avaliar ali lesão muscular, né? Que é a creatino, fosfoquinase, eu acho. Que a gente pede ali junto com a troponina, por exemplo, né? Para infarto. Mas esse aqui a troponina é mais específico do coração. Esse aqui é para lesão muscular. Então, nesse caso, a gente pode pedir a ureia, creatinina, gasometria arterial, aí raio-x do tórax e da coluna torácica. E o tratamento, a gente vai ter o tratamento inespecífico, que a gente pode fazer sedação, relaxamento muscular, medidas gerais, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, e o específico, que a gente faz desbridamento do foco, a gente faz o soro antetânico, por exemplo, está aqui infectado. Aí a gente faz o soro antes de fazer o desbridamento, porque quando eu for mexer lá, que eu for cortar para tirar aquele tecido necrosado, pode ter, sei lá, pode espalhar lá a toxina. Aí eu faço o soro antes de fazer o desbridamento, eu uso o soro, que é para evitar com que espalhe essa toxina. Aí, lembrando que o soro é para as toxinas e o antibiótico é para a bactéria. Então você tem que combater tanto a toxina quanto a bactéria. E imunização, né? Que entra ali na questão da profilaxia. Aí a imunização é o soro. Primeiro a gente faz o soro antitetânico. Aí esse soro, ele pode ser feito 4 ampolas diluídas, né? Em 200 miligramas de ml de soro glicosado a 5%, certo? E caso você tenha alguma reação, alguma alergia, aí você suspende. Aí você trata a reação com corticoide, antialérgico e adrenalina, como se fosse uma reação alérgica mesmo. E aí você usa a imunoglobulina humana, a tetanogama, né? Aí pronto, aí é nessa situação aqui. Você primeiro faz o soro antitetânico, certo? E depois que você fizer o soro antitetânico, aí você vai e se tiver alguma reação, aí você faz a tetanogama, a imunoglobulina humana antitetânica. Então, primeiro o soro, caso tenha reação, faz a imunoglobulina. Só para corrigir aqui, imunização aqui no caso é a vacina. Eu falei que era o soro, mas é a vacina. Aí, medidas gerais. O paciente é importante que ele esteja na UTI, com isolamento térmico, acústico e luminoso, porque estímulos
esses estímulos aqui, sonoros, de luz, né? Eles podem acabar que piorar o quadro de hipertonia do paciente, né? Então, é bom deixar o paciente em um lugar calmo, relaxado, silencioso, escurinho, que ele vai acabar porque é um quadro muito doloroso. Lembrando que o tétano, o paciente não perde a consciência. Então ele sente muita dor, porque ele não perde a consciência. Então isso aqui ajuda para que ele fique mais relaxado, né? Diminua toda aquela questão daquela hipertonia que ele está sentindo. A monitorização, ventilação, né? Traqueostomia precoce, se ele tiver cometimento respiratório, manter os acessos. Aí para sedação, a gente pode usar benzodiazepínico e tiazínicos, certo? Aí para miorrelaxamento, a gente pode usar pancurônio, que é um bloqueador muscular. E para hiperatividade simpática, a gente pode fazer morfina e lembrar da traqueostomia precoce, né? Aí não alimentar por via oral, porque ele pode ter algum broncoaspirar, né? Aí esporte calórico, hidroeletrolítico, vitamínico, heparina, porque ele vai ficar muito tempo internado, aí para evitar embolia. Aí protetor gástrico para evitar úlceras de estresse, prevenção de úlceras de decúbito, que ele vai ficar muito tempo ali, né, parado. Enfim, isso aqui são medidas gerais. Aí profilaxia, lembrando que o tétano não confere imunização, então você tem que ficar sempre fazendo reforço, fazendo vacina ali. E o esquema vacinal completo recomendado pelo Ministério da Saúde é de 3 doses administradas no primeiro ano de vida, com reforços aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Isso é importante quando a gente for ver essa tabela aqui, que ela é muito importante para a prova. Quando você vai fazer a profilaxia do paciente, você tem que ver a história vacinal dele. Então, se for incerta... Então, no risco mínimo é quando a lesão ali, a porta de entrada, não é contaminada. Aí eu não preciso fazer nem o soro antitetânico, nem a tetanogama, a imunoglobulina. Não precisa fazer, nos casos de sejam ferimentos limpos, né? Aí, se o histórico vacinal for incerto ou a última dose for a menos de 3 meses, aí a gente faz a vacina. Ou, se foi há mais de 10 anos, a gente faz a vacina. E nesse período aqui, entre 3 meses e 10 anos, a gente não precisa fazer se o risco for mínimo, se for uma lesão que não teve contaminação. Aí, lembrando que são 3 ou mais doses. Se o paciente ele não tem algum histórico, porque a gente faz as 3 primeiras doses ali no primeiro ano, né? Então a gente pressupõe que todo mundo fez essas 3 doses. Mas se por algum motivo a questão falar que o paciente, o histórico dele foi incompleto ou algo do tipo, lembrar que isso aqui não faz caso ele tenha 3 ou mais doses. E a última nesse período de tempo aqui. E alto risco é quando aquele ferimento ele é contaminado, se ralou no chão, se cortou com prego enferrujado, sei lá, alguma coisa do tipo. Quando já é considerado contaminado e já é mais profundo. Isso aqui também é mais superficial. Aí a gente vai fazer a imunoglobulina, o soro, né? O soro. A gente faz o soro. Aí caso tiver uma relação, faz a imunoglobulina. Faz o soro. Nessas situações também, se for incerto há menos de 3 meses, a última vacina, ou há mais de 10 anos. E a vacina, a gente faz o reforço, se ele for entre 3 meses, incerto, ou até entre 3 meses e 5 anos. A gente não precisa fazer, no caso, né? A gente faz se for menos de 3 meses, incerto, ou mais de 5 anos. Aí essas tabelinhas vocês podem olhar aqui com mais calma, que não é difícil assim entender ela não. E é importante, é bem importante vocês darem uma olhada nela, porque a professora sempre coloca situações que precisa saber essa tabelinha. E aqui desejo boa sorte a todo mundo com certeza vai tirar 10. E enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma coisa estiver errada, né, vocês podem ficar à vontade para falar com a gente, que a gente tenta ajudar vocês. E boa sorte a todo mundo, e é isso. Abraço.